Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Daniel de Ciências, né? E hoje a gente vai estar dando continuidade a mais uma aula, né? E hoje a gente vai estar falando, né, sobre os resíduos sólidos. Na última aula a gente falou sobre os materiais sintéticos e materiais naturais, né? Sintéticos são aqueles produzidos, né, pelo homem artificialmente. E um dos grandes problemas desses materiais, né, é o tempo que eles levam para poder se decompor no ambiente, né? Para vocês terem alguma ideia, sacos plásticos, né, copos plásticos, eles podem levar de 200 a 400 anos para poder se decompor. Plásticos, pilhas, por exemplo, 500 anos, né, vidros também, pneus, tempo indeterminado, né, para vocês terem ideia de como que esses produtos, nesse caso, forem jogados em locais inadequados, né, vão ficar acumulados no ambiente. E essas é uma das consequências, um dos pontos negativos desses materiais, né, que é o acúmulo e o grande tempo para poder se decompor. Porque os materiais naturais, né, eles são degradados por micro-organismos, né, como bactérias, né, organismos decompositores. Mas os materiais sintéticos demoram um tempo maior, né, por serem produzidos artificialmente. Seguindo aqui, pessoal, então vou só ler aqui para vocês o que são resíduos sólidos. São materiais que não têm mais serventia dentro do processo de uma empresa ou chegaram ao fim da vida útil. Então todos os resíduos sólidos são aqueles que tiveram, né, o seu uso, né, porém quando finaliza o uso, né, eles são descartados. E esses resíduos, né, eles podem ser reaproveitados, então eles podem ser reciclados, né, aumentando, né, a sua vida útil, né, mas com a outra finalidade, né. O material que não é aproveitado, né, sim, ele vai para os aterros sanitários, né, e os locais adequados, né. Os resíduos sólidos, né, então eles vão para locais inadequados. Quando não tem essa separação adequada desses produtos, né, eles são colocados, né, em locais inadequados, né, que são os lixões. Então os lixões, né, então, são locais que recebem esse lixo, né, de maneira inadequada, né. Só para ressaltar aqui, né, então lixo é diferente de resíduos sólidos, né? Então resíduos sólidos eles podem ser aproveitados, né, enquanto que o lixo não tem mais serventia, né, não tem mais uma vida útil. Aí sim ele vai para o aterro sanitário. E a gente vai estar vendo hoje, né, pessoal, né, alguns locais, locais adequados, né, de destinação desses resíduos sólidos, né? Por quê? Porque o grande mal desses produtos, né, é a disposição em local inadequado, né? Então ele acaba formando aqueles grandes lixões, né, atraindo insetos, doenças, né? Então tudo isso se forem colocados, né, em local inadequado, né? Então vamos ver aqui alguns desses produtos. Aqui a gente tem na primeira slide lixão, né? Então o lixão, né, é o local mais inadequado de destinação, né, desses resíduos, né, desse material que não vai ser mais aproveitado. Então lá não tem nenhuma separação do produto, né? Então vai alimentos, vai plásticos, né, materiais que ainda poderiam ser utilizados, mas que são colocados de maneira inadequada. Então tudo fica a céu aberto, né, atraindo animais, insetos, né? Além disso, pessoal, né, ele vai produzir uma substância chamada chorume, né? O chorume é como se fosse um líquido escuro, né, que acaba adentrando, né, ao solo e contaminando as águas, né, e o próprio solo, né? Então isso, conforme vai se filtrando no solo, vai contaminando, né, o lençol freático. Então esse é o grande mal do lixão, né? Então a produção desse chorume, né, além de atrair doenças, insetos e animais a esses locais. E temos também a produção de um gás, né? Esse gás é chamado metano. O metano, né, é resultado da decomposição, né, de alguns materiais.
E quando esse gás metano, né, chega à atmosfera, né, ele aumenta a, a degradação da camada de ozônio. Então ele contribui para esse processo, né, de degradação da camada de ozônio e consequentemente, né, o efeito estufa. Então esse é um dos gases mais poluentes, né, que afetam também o efeito estufa. Esse gás metano, pessoal, né, então ele tem capacidade de entrar em combustão, né, então se a pessoa, se caso acontecer uma liberação de gás, né, e riscar algum fósforo em algum local, então pode ocorrer risco de explosão, né, dependendo da quantidade, né, e concentração de gás. Temos também o aterro controlado. Né? O aterro controlado, pessoal, né, ele é um aterro que foi feito em um local que antes tinha um lixão. Né? Então esse lixão foi desativado, né? Porém ficou uma enorme quantidade de lixo naquele local. Né? Então o que eles fazem? Eles cobrem aquele local com algum material, né, ou com terra, impedindo que fique, né, a céu aberto. Colocam chaminés para poder captar, né, o gás metano que vai sair dessa decomposição. E porém, né, o chorume, né, ele continua sendo liberado no lençol freático, né, então no solo. Então esse é o grande problema desse método de focal, né, de lixo, dos lixos, né? Então vai continuar liberando gás metano para a atmosfera, né, porém pode ser captado, né, e queimado, e também vai ter a liberação do chorume no solo. Pessoal, no caso do metano, né, o metano ele tem que ser queimado, né, antes de ser liberado para a atmosfera, né, caso não possa ser captado. Né, por quê? Quando você queima o metano, né, ele vai produzir um novo gás, e esse gás, né, ele é produz menos impacto do que o gás metano. Então você queima o gás metano, né, ele vai reagir, vai queimar e vai produzir um outro gás menos maléfico, né, do que o metano. Então por isso a importância de queimar esse gás caso ele não seja captado. Né? Em alguns locais que vocês podem ter visto em algum vídeo, alguns lixões colocam como se fosse manilhas, né? E nessa manilha sempre está queimando, sempre está pegando fogo. Então é o gás metano que está sendo liberado para a atmosfera. Seguindo aqui então, temos também, pessoal, né, o aterro sanitário. Né? O aterro sanitário já é o método mais adequado. Né? Por quê? Porque eles fazem, né, uma vedação do solo, né, impedindo que entre chorume para o solo. Né? O gás é todo captado, né, todo armazenado, né, ou queimado ao ser liberado, né? E vai causar menos riscos à população. Né? Por quê? Porque não vai ter insetos, não vai gerar mau cheiro, né? Mau cheiro que é, no caso, lixão a céu aberto, né? E o gás que será liberado vai ser todo queimado. Então esse é o método mais adequado, né, e mais utilizado com relação, né, ao destino do lixo, né, que é o aterro sanitário. Seguindo aqui então, temos também, pessoal, o método de destinação do lixo, né, que é a incineração. A incineração, né, então ele é utilizado principalmente, né, em resíduos hospitalares, né? Por quê? São resíduos, né, que têm risco de contaminação, né? Então, em alguma doença, né, restos de materiais, né? Então esses materiais são incinerados, são queimados. Então vai queimar esse material e dessa forma, né, não vai ser jogado, né, em algum local, né, algum ambiente. O problema desse método de captação do lixo é porque ele gera bastante CO2, né? Então vai gerar uma outra consequência, né, que é o efeito estufa. Então esse é o ponto negativo da incineração. E temos, pessoal, também, né, a compostagem. Né? A compostagem, né, ela já é um método natural, então vai ser utilizado principalmente em resíduos orgânicos, como restos de comida, né, verduras. Então o que é feito? Né? Então ele é colocado em camadas, né? Então é misturado com terra, né? Palhas, né? Restos de folhas, né? Então é feita uma mistura, e essa mistura é colocada em algum local para que haja decomposição desse material, né? Então vai formar um adubo natural, né? Que é o humus, né?
E juntamente com a ação também das minhocas, né, então essa decomposição ela vai ocorrer mais rapidamente ainda. Então vai gerar um adubo chamado humus, que pode ser utilizado, né, novamente em jardins, né, canteiros de verduras. Então é um método utilizado para materiais orgânicos. Pessoal, né, então esses foram alguns dos métodos utilizados para destinação dos resíduos, né? Lembrando que, né, que esses resíduos, né, eles trazem impactos, né, devido a grande produtividade, né, que é feita de maneira quase que a ser descartável, né? Então você compra utiliza um exemplo, né? Copo descartável, né? Então você utiliza uma vez, vai ser descartado, né? Garrafa PET também, refrigerante, né? Esses materiais, né, são produzidos em grande quantidade, né? Por isso a importância de serem colocados, né, em locais adequados, né, para que seja feita uma reciclagem. E reciclando esse produto, né, vai liberar menos material, né, no ambiente, né? Assim diminuindo, né, a poluição, né, e outras consequências que possam estar vindo, né, com essa liberação desses materiais. Pessoal, então é isso na aula. Qualquer dúvida me chamem nos comentários, né? E também não esqueçam de fazer a atividade que eu vou postar na plataforma, beleza? Até a próxima aula.